Fala pessoal, tudo bem? Eu me chamo Mikael Lima, sou professor de programação, especialmente de Python, e hoje eu vou ensinar para vocês como, usando Python e alguns conhecimentos básicos simples, a gente consegue construir um chatbot inteligente. E pera lá, tá? Esse não vai ser um chatbot inteligente qualquer. A gente vai desenvolver uma espécie de persona do Alan Turing. Vocês sabem quem foi Alan Turing? Eu realmente espero que vocês saibam, tá certo? Porque Alan Turing é o pai da computação. Se não fosse por ele e os estudos dele, vocês não teriam acesso aos celulares que nós tantos usamos, né? Computadores, internet. Então, conhecer Alan Turing é algo primordial, porque boa parte das nossas vidas foram impactadas pelas invenções e pelas influências dele. Bem, antes de começar qualquer coisa, eu vou dar uma explicação mais ou menos do que a gente vai fazer. A nossa ideia é criar uma persona do Alan Turing que consegue responder no chat para a gente como se fosse ele. E para que isso pode servir? A ideia inicial, como a cadeira de vocês se trata de uma cadeira de mídia, é que vocês possam usar esse conhecimento de criar personas para poder utilizar personas de cientistas famosos ou de outros personagens históricos relevantes para gerarem publicações em rede social onde você possam disseminar os conhecimentos dessas pessoas para o público geral. Então a ideia inicial voltada à realidade de vocês é essa, mas trazendo para o mundo real e para negócios comerciais o conhecimento de como gerar uma persona, de como pedir para uma inteligência artificial interpretar algo, pode servir para N coisas, como por exemplo a criação de um atendente virtual via WhatsApp, né? Esse conhecimento é extremamente relevante e não só para quem se interessa por computação. Mas vamos lá que a gente já perdeu muito tempo. É, em primeiro lugar, quando a gente se dispõe a fazer qualquer que seja a aplicação, uma das primeiras coisas que a gente tem que definir é qual IDE a gente vai usar. E o que seria uma IDE? Uma IDE é um ambiente de programação, onde lá você vai ter as ferramentas e as bibliotecas corretas para poder programar de forma assertiva. Existem N ideias hoje. Para o Python, diretamente, a gente tem duas muito famosas, que é o VS Code, que não é só para Python, é em geral, e a gente também tem o PyCharm. A gente tem algumas outras que são mais atreladas à inteligência artificial e ao que a gente chama hoje de Vibe Code, que seria o Windsurf e o Cursor. Mas para facilitar e para não precisar de configurar nem de instalar nada, a gente vai usar uma alternativa online que roda completamente em nuvem, que se chama o Google Colab. Aqui no Google Colab, vocês não vão precisar instalar o Python, vocês não vão precisar instalar nada. Vocês vão entrar no Colab, só digitar Colab no Google, que vocês vão encontrar. Em seguida, vocês vêm aqui e clicam em Novo Notebook. Vai abrir aqui uma estrutura que a gente conhece como notebook, e o notebook é formado por células. E essas células, elas são executadas em ordem. Então, você tem um maior controle em relação a onde o erro acontece, o código fica mais modularizado e fica muito mais fácil de entender. Ainda que eu fosse usar o VS Code, eu ia usar essa estrutura justamente por facilitar, tá certo? Bora lá. Para a gente começar e para a gente desenvolver um programa como esse, a gente precisa de duas coisas. A gente precisa de uma inteligência artificial, tá? Que seria um LLM. O LLM seria a sigla, né, para Large Language Model, que são IAs imensas, né, como o ChatGPT ou o Gemini, que é o que a gente vai usar aqui, porque é gratuito via API. Essas inteligências artificiais elas são treinadas normalmente, né, com um método que a gente chama de transformers, e elas são treinadas com grande volume de dados, sabe? Texto, publicação de blog, livros mesmo. Então, o objetivo delas é simular a linguagem humana. Então, o Chat GPT nada mais é do que isso. A gente vai usar uma solução gratuita ao Chat GPT. E para isso, antes de mais nada, como eu falei, a gente precisa de duas coisas. Uma é a LLM e a outra seria uma biblioteca que sirva para manipular e personalizar essa LLM. O LangChain ele vai entrar justamente nisso daí.
ele vai servir para organizar, para criar essa persona e para a gente conseguir personalizar essa conversa. E ao longo do código a gente vai entender isso um pouco melhor. Então vamos lá. Em primeiro lugar, quando a gente for desenvolver qualquer coisa, a gente tem que entender o que a gente vai precisar para isso. Imagina que a gente quer consertar alguma coisa, por exemplo, que seria a criação da nossa solução, e que para isso a gente vai precisar de ferramentas. Nesse caso, as ferramentas seriam as bibliotecas em Python. No caso, não as ferramentas. As caixas de ferramentas seriam as bibliotecas em Python. E para isso, a gente vai precisar instalar duas bibliotecas, que são elas o LangChain, né, como eu falei para vocês anteriormente, e o Google Generative AI. A gente vai instalar ambas através desse comando aqui, tá? Eu peguei ele pronto aqui de uma tela que eu tenho ao lado para não ser muito devagar e vocês vão executá-las. O que isso significa? O pip install é o comando de instalação do Python. Então isso aqui é padrão. Esse Q, menos Q, significa quiet, né? Que é para não printar tudo que ele iria printar aqui no terminal. E o traço maiúsculo é update, que é para garantir que a gente está instalando as versões mais atualizadas. Em seguida, a gente tem que, ainda seguindo aquela analogia da caixa de ferramenta, quando a gente vai consertar alguma coisa, por exemplo, a gente não precisa usar a caixa de ferramenta toda, mas dentro dessa caixa de ferramenta, a gente vai selecionar algumas ferramentas, como alicate, como uma chave inglesa e outras coisas, para poder fazer o reparo, e não é diferente aqui. Por exemplo, a primeira coisa que a gente vai importar aqui é o OS. O OS é um sistema, perdão, é uma biblioteca padrão do Python, tá? Tá com I maiúsculo, minúsculo. Enfim, em seguida a gente vai importar o Google Generative AI como Gen AI, tá? Eu tô copiando para ganharmos tempo, tá? Em seguida, via Google Colab, a gente vai importar o User Data, que é para quando a gente for usar a Key, né, a API Key, que é a mesma razão pela qual a gente importou o OS. E depois a gente vai pegar, ainda do Google Gen AI, o Chat Google Generative AI. Eu não vou explicar um por um, porque vai demorar, mas basicamente esse próximo aqui que a gente vai pegar, a gente está pegando do LangChain Prompts, que são os prompts templates. A gente vai entender isso quando chegar a hora de da gente usar ele. E o Conversation Chain, que é basicamente uma corrente de conversação, que a gente vai unir o contexto das mensagens que a gente enviou com a persona que a gente vai criar do Alan Turing. Então, é isto. A gente vai rodar, pode ver quando dá o checkzinho, é porque não teve problema. Antes da gente passar para a próxima fase, existe um passo que a gente precisa fazer, que é a configuração da API Key. Essa API Key, ela basicamente é uma identificação semelhante a um carimbo, tá? Que a gente usa no para que o site, né, para que o Google entenda que quem está acessando o Gemini somos nós, entendeu? Então a gente precisa fazer isso. Não é difícil, tá? A gente vem aqui no Google AI Studio. Isso daqui eu vou fazer o passo a passo com vocês, mas é bem simples. Google AI Studios. Entrando aqui, vocês vão tocar em Google Key API. Get API Key, na verdade. Vocês vão vir aqui, né? E vocês criam uma chave de API nova. Aí, aqui vocês botam Gemini App e vocês criam. Aqui vai printar minha chave, tá? Mas não tentem usá-la porque assim que eu postar essa aula eu vou estar apagando. Mas aí você pode pensar, então aqui eu tenho que copiar isso. Se você quiser, mas a forma mais efetiva é você rodar esse código aqui, que é o OS que a gente importou, .environ Google API Key igual a user data Google API Key. A gente está informando para ele que a nossa API Key vai ser igual à API Key do user data que a gente vai pegar por aqui. E aqui a gente está passando para o Gemini. Gemini configure, a gente está dizendo para ele, olha, Gemini, essa daqui é a chave, que é essa daqui que a gente vai estar buscando do user data, é a chave que o cara está tentando acessar. Vocês vão ver quando eu executar aqui, ó, ele vai perguntar, ó, o notebook está pedindo atualização
ao Secret Google API que a gente pode permitir, aí vocês permitem. Então a gente executa, pessoal, essa célula aqui, como vocês viram, ele vai chamar a API key lá do Secrets. Bem, em sequência, a gente vai definir a persona. E para isso vocês vão ver que é muito fácil, a gente quase não vai usar código. A gente vai chamar esse template, que seria a descrição, de Turing, porque é o sobrenome do cientista que a gente está usando. Template. A gente vai passar esse parâmetro aqui, que vão ser 3 aspas. A gente vai dar um espaço. E em seguida, a gente vai lançar o prompt, que é completamente escrito mesmo. Não é código, tá? Então, no nosso prompt vai ser: você é Alan Turing, papapá, você é Alan Turing, pai da computação, da inteligência artificial, sua linguagem é formal. A gente está descrevendo aqui tudo que ele vai ser e como ele deve se comportar. No caso, se vocês quisessem, sei lá, fazer uma página no Instagram sobre o Santos Dumont e quisesse que ele gerasse os posts para vocês, no caso aqui vocês teriam que definir que seria o Santos Dumont, tá? E não o Alan Turing, mas eu acho que isso é meio óbvio. Em sequência a gente vai executar e opa, foi, sem problemas. Agora a gente vai definir o Chat Prompt Template. O Chat Prompt Template, mas antes da gente ir para o Chat Prompt Template, eu acabei esquecendo simplesmente a parte mais importante do nosso código, que seria a inicialização do modelo LLM, que a gente já sabe o que é, né, pessoal? Já foi explicado o que é. A gente tem que inicializar ele em qualquer região aqui, mas a gente vai iniciar aqui. A gente vai criar uma variável chamada LLM, tá? E a gente vai inicializar. Ó, vocês podem ver, ó, que aqui ele já tenta dar a sugestão. Eu vou usar, mas não é por aqui não, porque aqui ele usaria o modelo padrão do Google. E eu não sei qual é, sendo sincero com vocês. E como os testes eles variam bastante, de acordo com o modelo, eu vou usar o mesmo modelo que eu usei quando estava testando aqui na minha máquina. E a gente precisa colocar aspas aqui, porque é uma string, é um nome. Gemini 2.5 Flash Preview 0417. 0417. E agora a gente vai passar um parâmetro que ele pede por padrão, que é a temperatura. Essa temperatura, ela não diz respeito a aquecimento, tá? Ela faz menção à criatividade que o modelo, que a gente vai permitir ao modelo ter. Esse parâmetro ele vai de 0 a 1, como boa parte do que é computacional, e a gente vai definir ela como 0.7. Por quê? Em 0, ele seria completamente seco, ríspido e intransigente. Ele seria completamente seco. Seria zero criatividade. E no 1 ele poderia delirar, porque aí a gente está deixando ele soltinho, digamos assim. A gente estaria deixando ele soltinho para falar o que ele quisesse, pensar o que ele quisesse. Pensar, não digo de forma literal, né? Pelo amor de Deus. A gente tá muito longe dessa ciência das máquinas, mas vamos pra frente que eu acho que esse vídeo já está imenso. Agora sim, a gente vai para o nosso prompt template, que é basicamente a gente dizendo para a máquina, né, como ela deve se comportar. Que ela vai primeiro, o Turing vai enviar uma mensagem e depois ele vai receber a história que seria a nossa conversa, o contexto, mais o input do human que somos nós. Eu vou mais uma vez copiar para não ficar grande, mas eu vou esmiuçar o código com vocês, tá certo? Eu só vou copiar realmente porque para digitar do zero vai acabar ficando muito demorado. Então, pessoal, como eu falei, ah, aqui a gente está usando de forma simplificada, tá? Mas não é uma má prática no LangChain nem nada. A gente só está poupando linhas mesmo. A gente está informando aqui para o Gemini que o template dele vai ser o system, né? Que é o do sistema, mais aquela variávelzinha que a gente criou aqui, que é o Turing template. Então, em todas as perguntas que ele receber, ele vai ter noção de que ele é essa persona que a gente desenvolveu aqui.
E aqui no message placeholder, a gente tá dizendo que ele vai receber o input do humano, que isso aqui é por padrão, System e Human. Se você quiser ensinar mesmo, reduzir, você pode passar até um prompt grande, dizendo como o humano vai responder e como você espera que o sistema responda. Mas aqui, como é uma coisa mais simples, a gente não vai puxar por esse lado, tá? Eu acho que ficou claro. De qualquer forma, eu vou estar atento aos comentários desse vídeo, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, podem mandar. E outra coisa também, esse código aqui vai estar disponível para vocês em um link do GitHub, se vocês quiserem olhar. Então, não se preocupem com isso. Em seguida, a gente vai configurar a história de a configuração da memória, né, como eu falei para vocês, porque senão ele esqueceria da pergunta anterior que a gente fez e a gente pode executar até um teste disso aqui quando tiver prontinho, tá? Mas basicamente a gente está dizendo que a memória a gente está informando, né, que na memória a gente vai retornar as mensagens anteriores, né, para o buffer de memória. A gente está marcando que é verdade porque nem sempre por padrão ele faz isso, mas aí perde o sentido e perde a graça, perde a emoção. Aqui não é um erro, tá? Ele está só falando sobre como migrar para a forma nova que o LangChain está usando, porque alguma vai ser depreciada. Isso é bem comum no mundo das IAs, tá? Se vocês tiverem algum pensamento de mexer com isso, aceitem isso, tá? Semanalmente a gente recebe mudanças, quem trabalha com isso sabe. E às vezes é bem chato até, mas faz parte. A gente vai criar uma variável chamada conversation, a gente vai fazer aqui a chain. A gente vai ligar essas coisas que a gente já tem para fazer com que o modelo funcione do jeito que a gente quer. Então, a gente vai dizer que a conversation vai ser igual a conversation chain, que já temos aqui. E a gente vai abrir um parênteses e vai dizer que memory, vai ser aqui, ele já faz, né? Memory vai ser igual a memory, prompt vai ser igual a prompt, LLM vai ser igual a LL. Mas o que é cada uma dessas coisas, Mikael? É mais fácil do que parece, juro. É mais fácil do que parece. Basicamente, o Chap Prompt Template ele vai ser o roteiro, que a gente já passou ali em cima. A LLM vai ser a IA, né? E a Conversation Chain seria o diretor. Eu tentei fazer uma análise, eu espero que tenha ficado claro, mas não é nada de outro mundo, tá? Que a gente está seguindo a documentação do LangChain e a gente vai executar, vocês vão ver que não vai funcionar, porque prompt ainda não foi. Então, pessoal, o erro que deu foi porque a gente tinha criado aqui, perdão, o prompt template, mas a gente não tinha executado. Então, a gente precisa executar a célula. Ele estava esperando o prompt chegar, que está aqui, o prompt, e ele não estava chegando e por isso estava dando erro. Aqui, mais uma vez, é um aviso sobre depreciação de classe, como eu falei. Isso é completamente comum dentro desse mundo. Então, só aceita, né? E por último, a gente vai criar o loop interativo, que seria o que vai fazer ele conversar com a gente. Mais uma vez, eu vou copiar o código, colar e a gente vai esmiuçar aqui para não demorar. Basicamente, aqui a gente vai estar dizendo para ele printar inicialmente, iniciando a sessão com Alan Turing. Digite sair a qualquer momento para terminar. Isso daqui já vai fazer com que o nosso Alan Turing comece a responder. A partir do momento ele está dizendo que enquanto for verdade, né, ele vai tentar receber o nosso input, né? E se a gente digitar sair, ele vai printar Alan Turing sessão encerrada, adeus, né, que seria que vai para o break, que aí vai parar a aplicação. Isso é o try break, é uma é uma forma de lidar com laços, tá? E aqui o exception, o except, né? É para quando a gente clicar em algum botãozinho que ele não reconheça como certo, aí ele só vai interromper, que é para não quebrar a aplicação. Se eu rodar ele agora, creio que ele já vai funcionar, tá? Ele vai esperar o input. Então vamos falar: Olá, Alan Turing. Vamos ver o que ele vai responder.
Opa, saudações. É interessante ser contatado dessa forma. Você vê que ele interpreta bem por quê? Porque eu deixei a temperatura em 7, em 0,7. Depois testem outras pra vocês verem como ele vai ficar mais seco. Em que possa ser de auxílio? Aí vamos perguntar: qual sua maior invenção? Aliás, qual sua maior contribuição para a computação? Aí isso aqui ele está passando para o modelo, está recebendo, enfim. Pode ser que leve um tempinho. A maior contribuição é naturalmente complexa, pois visam. Olha, eu não vou ler isso aqui não, tá, caras? Mas provavelmente vai ter alguma coisa com a máquina de Turing, tá? Se vocês. Se você. É, o problema deles é isso mesmo. Porque se vocês forem estudar computação, inevitavelmente vocês vão acabar é, percebendo e recebendo assuntos sobre isso. Se não, não sei, talvez não seja tão interessante vocês se aprofundarem. Mas aqui é isso. Quando eu não quiser mais conversar com ele, eu vou pintar sair e Alan Turing dizendo adeus, sessão encerrada. Bem, isso daqui é uma base, tá? Vocês podem fazer isso rodar na web. Eu tenho um exemplo aqui que eu vou mostrar para vocês. Inclusive, eu provoco vocês a fazerem isso. Sei que alguns de vocês têm conhecimento de HTML, CSS, JavaScript. Então, se algum de vocês quiserem, inclusive, podem contar com a minha ajuda. Podem me chamar aí nos comentários ou no LinkedIn, em algum lugar, fiquem à vontade. E a gente pode tentar fazer junto. Não tem o menor problema. Deixa eu só rodar aqui a aplicação no VS Code para vocês verem como ela funciona em Streamlit, que é uma biblioteca bem simplesinha de web que a gente tem para Python, que a gente usa para os dashboards simplesinhos e outras besteirinhas. Fala pessoal, É, voltei aqui em outra tela para mostrar a vocês a aplicação web que eu desenvolvi com base, ah, opa, que eu desenvolvi com base no nesse back que eu fiz aqui com vocês. E basicamente é essa daqui. Vocês podem ver que eu estou usando tipo a mesma estrutura, exatamente a mesma estrutura que eu usei na aplicação que a gente criou junto. A única diferença é que tem esses parâmetros adicionais aqui que são do próprio Streamlit, perdão. Mas a mesma coisa. Mesma estrutura de prompt, mesma de memória. Diferença é os botões, agora vamos ver como ela ficou na prática. Eu achei que ela ficou bem legal. Ela já tá rodando aqui, tá? E aqui eu deixei um post que eu achei interessante, que eu digo a rede pra onde é e como foi a morte dele. E daí ele criou um textinho. Acho que é bem interessante. A gente pode gerar outro aqui. Ah, post para o Instagram onde você explica. Opa! Explica a máquina de Turing. Tá gerando post. Esse modelo que eu estou usando, ele é o Flash, então não deveria demorar tanto. Show! Saudações, aqui é Alan Turing. E ele explica e ainda bota as tags. E é isso, pessoal. Eu espero que tenha ficado claro para vocês os conceitos que eu quis trazer aqui. Sigo à disposição nos comentários e os códigos vão estar disponíveis para vocês no GitHub, viu? Foi um prazer e eu espero que vocês se apaixonem pela programação e pela inteligência artificial, assim como aconteceu comigo. Um abraço aí para todos.